Você já deve ter ouvido falar de Platão, um dos nomes mais importantes da história da filosofia. Mas você conhece os seus aspectos biográficos? Vamos lá, que hoje a gente vai entender sobre esse assunto. Se você é novo por aqui, muito prazer, me chamo João Pedro, sou professor de filosofia e doutor pela UFPR. Criei o canal com o objetivo de me conectar com pessoas que também são interessadas em filosofia, no pensamento próprio e autônomo. Vamos lá então falar da biografia do Platão? Platão nasce em 428, 427 a.C., e ele não nasce com o nome de Platão. O seu nome, o nome que a família deu para ele é Aristócles. Platão é um apelido e significa extenso, amplo. A maioria das fontes diz que Platão tinha os ombros largos, né? E por isso, então, esse apelido. Também já li algumas referências à ideia de que ele tinha uma testa grande. Então, a gente não sabe exatamente o que era amplo, mas há essa noção, né, de uma característica física que acabou se tornando o nome, a marca registrada do Platão. E ele era de família nobre, tá? A família dele já tinha tido cargos políticos em Atenas, é uma família tradicional. Como todo jovem de família nobre, Platão se preparou para assumir cargos políticos em Atenas, e é por isso que ele foi também estudar filosofia. Inicialmente, ele estudou com Crátilo, que era um seguidor do Heráclito, aquele famoso filósofo que diz que tudo está em movimento, né? Sua famosa frase, não se pode banhar duas vezes num mesmo rio. E por volta dos 20 anos, Platão conheceu Sócrates e começou a segui-lo, ouvir seus ensinamentos. Platão seria discípulo do Sócrates por mais uma década. Mas em 404, 403 a.C., houve uma crise política muito grande em Atenas. Atenas perde a guerra do Peloponeso, durante um ano se instala o regime dos 30 tiranos. Dois parentes do Platão, inclusive, fazem parte desses 30 tiranos, que logo em seguida são depostos para o restabelecimento da democracia. Platão se abala muito com esse episódio, e nos anos seguintes, né, como repercussão desse episódio, matam Sócrates, e Platão tem que sair de Atenas, fugindo, como outros dos discípulos de Sócrates também fizeram, com medo de alguma represália e alguma repercussão. E com isso Platão se desilude definitivamente com a atuação dele próprio na vida política. Com esses dois episódios aí dos seus familiares nos 30 tiranos e, sobretudo, com a morte de Sócrates. Então, nós não temos muitas notícias do Platão nos 10 anos seguintes, né, à morte de Sócrates. Algumas pessoas falam que ele viajou também para o Egito, né, que ele não foi só se refugiou, mas também conheceu diversas cidades. A gente não tem certeza disso. O que a gente tem como mais consolidado é que em 388 ele viaja até a Itália, ele tem contato com o Árquita, que é um pitagórico, e esse pitagórico coloca Platão em contato com um rei, um tirano, na verdade, o tirano Dionísio I, da ilha da Sicília. Então, o Dionísio I faz um convite
para que o Platão viaje, né, até a ilha da Sicília, a cidade de Siracusa. Então aqui está o mapa para a gente visualizar melhor, né, aonde que está localizado, com referência a Atenas, né? Coloquei ali no Google Maps. É o caminho que o Google sugeriu ali, cruzando o mar e caminhando bastante, mais de 1.300 quilômetros, né? Mas isso não é o relevante, é só ali para a gente conseguir localizar de uma maneira mais fácil, né, Atenas com relação à Sicília. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo, seu comentário, porque isso ajuda a plataforma a entender que ele é um conteúdo relevante e divulgar para mais pessoas que também tenham interesse em filosofia. Platão, lá na Sicília, tenta transformar Dionísio I num rei filósofo. Esse é um mote importante dentro da filosofia do Platão, essa tentativa de instaurar, né, um governo em que os filósofos, por serem detentores dos conhecimentos eternos, deveriam então governar, deveriam estar à frente. Isso aparece tanto na obra teórica do Platão, a República, por exemplo, quanto aparece na vida dele, né? Durante a sua estadia na Sicília, ele conhece Dion, que é um parente do Dionísio, estabelece uma amizade com o Dion, e Platão começa a acreditar que, na verdade, quem vai ser o rei filósofo é o Dion e não o Dionísio, né? O Dionísio começa a arrumar confusão com o Platão, eles começam a discordar em muitos aspectos. A amizade não dá certo, né? Dizer que a amizade não dá certo, aliás, é quase um eufemismo, não é? Porque essa disputa foi tão grande que o Platão foi expulso da cidade e foi vendido como um escravo, né? O Dionísio falou para o Platão que ele ia sair, que ele ia ser expulso da cidade e ia voltar para Atenas. Aí, por baixo dos panos, ele deu umas ordens lá que se parou o barco na cidade inimiga de Atenas, e Platão acabou sendo capturado e vendido como escravo, né? A situação não foi pior para Platão, porque ele foi resgatado por um amigo, né? Um amigo o reconheceu e comprou o Platão como escravo e depois deu a liberdade para ele. Platão volta para Atenas, então ele oferece para pagar o amigo, mas esse amigo o recusa, e com o dinheiro da sua liberdade, ele acaba comprando algumas terras perto de um ginásio, né, e num bosque que era dedicado ao herói Academos, né, o Academos. E por conta da sua escola estar perto desse ginásio e desse bosque dedicado, né, a Academos, então a gente chama a escola de Atenas de academia, né, a escola de Platão de academia. Passam alguns anos e Dionísio I morre. Quem sucede então é o filho do Dionísio I, Dionísio II, e a pedido do Dion, aquele amigo que o Platão tinha feito lá na Sicília, né, retorna, o Platão retorna à Sicília, né, mas quase foi preso novamente, né? O Dionísio II, assim como o pai, não tinha muito talento para ser um rei filósofo. Alguns anos se passam, o Dion vai para Atenas para tentar convencer Platão para voltar para a cidade, né? Platão retorna então pela terceira vez a Atenas, a Siracusa, né, na ilha da Sicília, mas também de novo não dá certo, né? Um processo infeliz. Ele tem a ajuda do Arquiton, seu amigo, para
sair da Sicília e voltar para Atenas, né? Depois dessa terceira vez, aí Platão permanece em Atenas até o fim da vida, né? Continua lecionando e escrevendo, se dedicando à academia, e morre então em 347. A respeito da obra dele, né? A gente divide a obra do Platão em três fases, né? O primeiro período, o período intermediário e o período tardio. Tem vídeo aqui no canal explicando, né, essa passagem e como que se faz a respeito. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E no conjunto da obra a gente tem 26 obras que são reconhecidas como obras escritas realmente pelo Platão, e temos 9 obras que foram debatidas, né? Essas 9 obras na antiguidade eram reconhecidas como obras de Platão, inspiraram o platonismo antigo, mas hoje elas são questionadas, muitas são rejeitadas como obras platônicas. E também, além dessas obras, a gente tem aí um conjunto de cartas com trechos que se consideram verdadeiros, com trechos com cartas que não se reconhecem. A carta de número 7 é uma das cartas mais importantes, né? Ela normalmente se considera como autêntica, mas existem debates a respeito também dessa carta, e ela é particularmente importante porque ela que nos conta desses aspectos biográficos do Platão, né? Então a principal fonte para a gente falar dessas viagens e tudo é a própria carta autobiográfica do Platão. E a maior parte, né, dessas obras aí são os famosos diálogos platônicos, né, em que a gente tem Sócrates como uma figura preeminente, que incita diálogos e debates com os seus adversários, né? Platão não aparece nos diálogos, né? Então a gente entende o que é o pensamento platônico a partir das nossas interpretações dos diálogos, né? Sócrates, né, vai ter esse papel. Muitas vezes se fala que Platão fala pela boca de Sócrates, né? Isso suscita a questão socrática, que a gente também tem vídeo aqui no canal. Então, encerramos por aqui este aspecto mais vida e obra do Platão. Se você gostou, deixa seu like e até uma próxima.